bem? Hoje eu vou dar início ao projeto Videoaulas, onde eu darei 15 técnicas, divididas em 3 fases, conforme está no início desse vídeo, tá? Então hoje nós vamos começar com Killing. O que você vai precisar para fazer essa técnica? Você vai precisar de um pente, de dentes largos, qualquer pente. Eu escolhi esse aqui porque esse aqui eu posso segurar e apoiar por trás, segurando aqui e apoiando por trás a massinha, que depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para modelar, ok? Você vai precisar de um rolinho, cortador de tira. Se você não tiver o rolinho, você pode ir cortando tira por tira, mas aí dá muito trabalho, tá? Então esse rolinho aqui, ele tem também 50 centímetros entre uma pecinha, entre uma voltinha e outra. Um cortador e outro são 50 centímetros, tá? Você vai precisar de um rolinho para abrir a massa. E você vai precisar de massa elástica da cor que você for trabalhar. Só serve massa elástica? Serve massa elástica, massa para flores, que são as massas que têm bastante abertura. A pasta americana não serve porque ela vai rachar na hora que você for modelar a sua florzinha, as suas pecinhas de decoração, tá? Você vai precisar de um pincel, que é para passar a colinha de CMC. E a princípio é isso que a gente precisa, tá? Então vamos começar a fazer as pecinhas decorativas. Vamos começar primeiro com essas pecinhas menores aqui, que são as folhinhas de 2 gominhos, as folhinhas pequenas com 2 gomos. Como que você vai fazer isso? Você vai abrir um pouquinho de pasta. Não pode fazer muitas tirinhas, porque se ela ressecar, você não consegue mais modelar, tá? Então, você vai primeiro manusear bastante a sua massa, para ela ficar bem elástica, porque ela estava paradinha dentro da embalagem. Gente, eu vou fazer o seguinte: o bolo foi idealizado com massa branca, mas como esse meu fundo aqui de mesa é branco, eu vou utilizar essa massinha azul, só para vocês perceberem como é feito. Mas o bolo eu decorei todo com a massinha branca, tá? Então vamos tirar um pedacinho da massa elástica. Se vocês comprarem a massa elástica já colorida, não tem problema. Se você quiser colorir a massa elástica, se comprar a massa elástica branca e quiser colorir, o ideal é depois de colorir deixar pelo menos 2 horas fechadinha a embalagem, papel filme, que é o que adere bem, não deixa entrar ar, para ela ficar com a cor bem uniforme, não ficar manchada, tá? Massa, numa espessura bem fininha. Sempre soltando ela da base, tá? Eu aqui forrei a minha mesa com plástico grosso, que ela não gruda. É importante não jogar nem amido, nem açúcar, para você não alterar a sua massa, que ela já foi feita pelo fabricante com a quantidade certa de açúcar. Então, se você ficar acrescentando muito açúcar para soltar ela da mesa, você vai alterar essa massa. E aí ela pode ficar rachando, vai perder toda a elasticidade. Então, evita passar qualquer coisa na base da sua mesa, no tampo da mesa, para você abrir a massa, tá? Então você procura sempre um plástico, alguma coisa para você colocar por baixo para evitar
a necessidade de você jogar o açúcar. Então agora você vem aqui com o rolo, abre. E agora, se você quiser, você pode ir soltando as tirinhas e colocando para ela não criar uma rebarba, porque se ela ficar muito tempo presa aqui, ela vai criar uma rebarba que vai deixar o seu trabalho com um acabamento feio, tá? Se você estiver trabalhando com ar-condicionado muito forte, você vai ressecar muito a sua pasta. Então, você vai arrumar todas as tirinhas. Tá vendo? Você vai arrumar todas as tirinhas, mas você vai cobrir com plástico, tá? Para evitar que ela fique ressecada. Não pode abrir tirinha demais, que é para justamente não ressecar. Você tem que trabalhar com ela bem maleável, ok? Agora, você vai pegar o pente. Deixa eu ver qual é a posição que eu vou colocar aqui para você ver. Você vai pegar o pente e vai colocar a massinha com a parte maior para frente, tá? Nesse primeiro dentinho aqui, ó. No primeiro dentinho, tá vendo? Você colocou a massa com a parte maior pra frente. Aí você dá uma apertadinha só pra segurar, tá? Tá dando pra ver? Só pra segurar. Aí você vem com ela por trás, sem virar assim, ó. Você não pode virar a tirinha. A tirinha tem que estar sempre trabalhando reto. Aí você vai passar ela por esse dentinho logo acima do outro, tá? Então aqui tem o primeiro, você vai passar pelo segundo dente. Você pode até segurar assim pra você verificar onde você vai passar. Aí você vai passar a massa sem virar, mantendo ela retinha. Vai passar aqui por cima. E vai apertar. Quando você apertar, ao mesmo tempo você puxa, aí ela sai, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai tirar, olha, aí já está pronta a sua florzinha de 2 gominhos. Aí você arruma ela direitinho, dá uma apertadinha. Pode pegar aqui um estilete também, dar uma arrumadinha nela. Vou fazer outra para vocês verem. Vai colocar aqui na primeira. Apertou. Vai passar por trás. Na segunda, sem puxar com muita força, tá? Aí, ao mesmo tempo que você aperta lá embaixo para grudar, você puxa o excesso, ok? Aí, ó, é só tirar do pente com delicadeza, arrumar. Olha. Tá? Já está aqui a pétala de 2 gominhos. A pequenininha que é o que vai fazer o acabamento no bolo. Isso aqui você pode ir fazendo e guardando. Vamos fazer mais uma. Quero ver aqui uma posição para vocês enxergarem legal. Acho que essa posição aqui tá melhor. Ó, passou no primeiro dentinho. Com a parte maior pra frente, tá? Apertou, ok? Passou por, segura, passa por trás no segundo dentinho, tá? Desceu, apertou
e já puxa o excesso. Tira com delicadeza do pente. Está aqui a florzinha de 2 gominhos. Agora, vamos fazer então, a gente fez essa daqui, que é o que vai fazer todo esse acabamento entre um bolo e o outro. Agora, vamos fazer essa daqui, que é a pétala de um gomo só. Essa aqui você pode fazer até fora do pente, não tem problema. Mas aí você vai ter que calcular tirinha por tirinha, cortar as tirinhas todas do mesmo tamanho. Sempre com cuidado de quando aplicar, não aplicar a tirinha deitada. Ela não pode ser aplicada deitada, ela tem que ser aplicada em pé, para poder dar justamente aquele alto relevo que o quilling dá. Mas a gente vai utilizar o pente, que é para ficar todas as folhinhas do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, tá? Então, vamos fazer. Essa de um gomo, você vai escolher o tamanho que você quer. Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero uma de 5 dentinhos. Você vai colocar a massinha, a tirinha, tomando cuidado para não dobrar. E apertou, tirou o excesso, pronto. Já tá aqui pronta a sua folhinha de um gominho só. Aí você tira. E faz o acabamento dela, dá uma puxadinha aqui, um beliscãozinho, e faz o acabamento dela, sempre utiliza. Essa aqui é uma técnica fácil, porém você tem que ter muita paciência e delicadeza na hora de você preparar as suas pecinhas, tá vendo? Então, todas que vocês fizerem usando os 4 dentinhos, ou 5 dentinhos do pente, eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Quer dizer, olha só. Ó, 5 dentinhos. Apertou. Peraí, que a massa já tá ficando seca, tá vendo? Apertou, puxou. Aí você coloca aqui em cima da mesa. Depois que você pegar a prática, aí você vai arrumar a folhinha e vai deixar ela secar assim. Pode tirar esse restinho que ficou aqui. E aí você vai deixar todas secando assim, tá? Quando ela estiver bem sequinha, mais ou menos meia hora, dependendo do clima, ela já tá bem sequinha que você consegue aplicar no bolo. Mas se você quiser aplicar no bolo e quiser trabalhar com a volta, vamos supor que isso aqui seja a base do bolo, a parte de cima do bolo. Se você quiser trabalhar com ela assim, viradinha, aí você tem que colocar sobre o bolo ela ainda molinha, que é para quando ela secar, ela vai secar mantendo essa viradinha do bolo, tá? Agora, vamos fazer essa daqui. Essas aqui que eu montei, que eu fechei todo o bolinho pequeno, que é um gominho, é uma florzinha, folhinha de 2 gomos maior. Então, essa daqui você vai fazer no primeiro dentinho, o primeiro gomo no primeiro dentinho. Dá só uma apertadinha que é pra segurar, tá? E o segundo gomo no 4º dentinho. Aí você aperta e puxa. Então,
ela vai ficar assim, tá? Ok? Ela vai ficar com um gominho pequenininho, que foi do primeiro dentinho, e o gominho maior, que é do quarto dentinho. Também você pode aplicar ela ainda molinha, ou você pode esperar secar para aplicar. Tá? Essa parte aqui do bolo, que está presa com uma distância entre um bolo e outro, tá vendo? Que ela produz uma visão como se fosse uma coroa. Esta daqui, o que eu fiz? Esse bolo aqui de baixo, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Então, eu peguei um bolo de isopor de 20 centímetros de diâmetro, ok? Um bolinho de isopor. Eu fiz um molde, porque como eu quero que ele tenha esse efeito, ó, como eu quero que ele tenha esse efeito que vai subindo até em cima do bolo, então eu prendi ele com um palitinho aqui no isopor e passei um papel filme. Por quê? Porque depois que a pecinha secar, essa aqui, olha, tá vendo? Depois que ela secar, você vai cobrir toda essa parte aqui com essa folhinha que eu ensinei agora, que é de um gomo, de 2 gominhos, sendo um menor e o outro maior. Então, você vai aplicar sobre toda essa base, essa parte aqui desse molde, e vai deixar secar pelo menos 24 horas, tá? O ideal é 48 horas, mas pelo menos 24 horas. E você vai colar uma com a outra com a colinha de CMC, que o que é? É um pouquinho de água com um pouquinho do pó do CMC. Se ele ficar todo empelotado, não tem problema, porque conforme você for trabalhando, ele vai virando bem líquidozinho. Aí esse aqui eu fiz ontem, olha. Aí imagina que eu forrei todo isso aqui e aí você retira ele todo juntinho para você aplicar no seu bolo, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele faça essa voltinha. Então eu tive que aplicar com um bolo do mesmo diâmetro para poder colocar ali na frente do outro bolo, menorzinho, para dar esse efeito como se fosse uma coroa. Ok? Gente, desculpa a posição aí, mas é que eu tô querendo fazer de um jeito que dê para vocês enxergarem no vídeo. Então, tô ficando meio torta aqui, mas dá pra... Só para vocês terem uma ideia. Aí corta o excesso. Pode vir com a régua, tá? Pra fazer ela ficar retinha. Ó, você põe a régua. Ai, meu Deus, saiu. Peraí. Eu apliquei a cola, aí colou na régua. Pronto. Ok? Não tá muito certinho não, como eu te falei, eu tô torta aqui pra poder mostrar a aplicação pra vocês. Tá? Aí vocês vão aplicando aqui, depois vai marcando. Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Esse aqui de cima, eu fechei todo ele com aquela folhinha de 2 gomos. E aí eu já fiz umas pra poder ir colando, tá? Pra terminar essa decoração aqui. Aí você passa a colinha. Pode colar também, gente, com glacê real. Só que o glacê real, ele pode correr o risco de manchar a tua pasta embaixo, tá? Então, pra evitar que
que mancha, a gente usa essa colinha de CMC. Que ela cola bem, tá? Ela cola bem, mas cai. É porque a pasta embaixo já tá muito seca. O ideal é fazer as pecinhas todas antes, deixar secar. Na hora que aplicou a pasta, aí vem prendendo, aí vai ficar legal. Aí você vai vendo aonde que tem um encaixe, você vai encaixando, tá? É trabalhoso, mas dá um efeito muito bonito na decoração do bolo. Tá vendo? Olha, foi assim que ficou o bolo, que ele não terminou, eu não terminei de fazer a decoração, mas foi só para vocês terem uma ideia como é aplicar essas peças, tá ok? Agora, na apostila, eu coloquei alguns outros moldezinhos, algumas outras ideias para você ir treinando, para você depois idealizar o bolo que você quer decorar. Então, vamos supor, aqui você tem a tirinha e você quer fazer assim uma espécie de um arabesco. Você vai pegar um estilete, desculpa, peraí, ai. Uma estequinha dessa assim, retinha, tá? Você vai enrolar um pouquinho da massinha, da tirinha nessa esteca, sempre mantendo a tirinha em pé, trabalhando sempre com ela em pé. Aí você vai rodar, vai rodando. Vai rodando sua massinha no estilete. Oh, meu Deus, na estequinha, desculpa, tô falando toda hora estilete, mas é na esteca, tá? Aí eu rodei para um lado. Agora, eu quero rodar para o outro. Coloca a massinha e vai rodando para o outro. Pronto. Aqui você criou um desenho, tipo um arabesco. Aí você vai fazer do formato que você quer, tá? Aí você vai arrumar, vai fazer um S, vai fazer o formato que você quiser e deixa secar nessa posição. Quando ele estiver já sequinho, você pode aplicar ele sobre o bolo, tá? Ó, a folha é o seguinte, você apertou, subiu pegou dois dentinhos, apertou. Aí você sobe um, você vai costurando, sobe dois, sobe três, desceu tudo, subiu de novo, e entrou nesse último aqui, certo? Olha a folha. Tirou do pente. Aí está a folhinha aí, que você só precisa esperar secar para aplicar. Conforme eu falei para vocês, na minha apostila tem alguns moldes para treinar em casa, tá? Então vamos fazer um só para vocês verem como é. Então esse aqui é o seguinte, você passa dois, apertou, sobe mais dois,
e sobe mais 2, tá? É bem tipo aquele da folha. Só que esse, ao invés da gente dar uma puxadinha para ficar pontudo, a gente vai fazer com que ele fique redondo. Tá? O interessante é ele ficar redondinho e não ficar pontudinho igual uma folha. Tá ok? Eu quero ele redondinho e não pontudo, tá? Aí, vamos fazer agora o outro, que é mais um desse por cima. Pode fazer todos no pente? Pode. Mas aí quando você começa a enrolar muitos, começa a ficar difícil da gente segurar e prender. Mas com a prática você pode fazendo todos esses gominhos no pente, tá? Bom, aí você fez assim. Vamos fazer outro igual. São 2. Prende. Mais 2, sobe 2. E sobe mais 2. Apertou, puxou. Então, aqui você já tem 3 redondinhos desses, 3 gominhos, que você, com a esteca, você vai soltando uma parte da outra, mas mantendo redondo, tá? E agora, com outra tirinha, você vai passar mais uma aqui por fora, que, como eu falei, poderia ter sido feito no próprio pente. E aí você corta o excesso. Então, a gente tem 2 redondinhos iguais, tá? Aí, agora você vai pegar uma tirinha do rosa, vai passar por fora encostando no amarelinho. Outra tirinha do rosa, passando por fora, encostando no amarelinho, tá? Ok? Então, aqui você tem 2 partes assim. Aí você vai juntar eles aqui, pode passar um pouquinho da cola. Vai juntar aqui um com o outro. Tudo muito delicado para não tirar o desenho que você fez aqui, tá? Aí aqui a gente, com a outra esteca, a gente tira esse excesso. Ok? Aí agora, com a outra cor, você vai fazer desde o primeiro. Esse verdinho tá muito molinho. Deixa eu pegar um outro. Aí você vai fazer desde o primeiro dentinho. Você vai fazer aperta. Aí sem pular. Logo no de cima, 2, aperta. 3, apertou, tirou o excesso. Aí você vai tirar ele daqui e agora você vai fazer 2 pontinhas, pra cima e pra baixo. Assim, tá? E vai passar a colinha. E com a outra tirinha,
o azul mais escuro. Um pouquinho mais escuro. Você vai fazer aquele que eu mostrei, que é você enrolar uma pontinha. Esse aqui não vai enrolar muito. Sempre mantendo a tirinha em pé, tá? E vai enrolar a outra pontinha, mantendo também a tirinha em pé. Aí com a esteca você faz o movimento que você quer fazer. Passou uma cola. E vai deixar secar para você aplicar no seu bolo. Ok? Aqui é uma borboletinha como se estivesse voando. E se você quisesse de asinha fechadinha aqui, e se você quisesse, ela poderia fazer do outro lado outra asinha, ok? As pérolas que eu apliquei no bolo, eu fiz assim. Você abre a pasta, aí pode ser pasta americana, tá? Abre a pasta, sempre na mesma espessura. Então, assim, se você começou a fazer as pérolazinhas, que pode ser feito dias antes, você vai fazer uma porção de pérolas, você sempre abre a pasta na mesma espessura e usa o mesmo cortador. Por quê? Porque aí as suas pérolas vão ficar todas do mesmo tamanho. Então, eu não abri muito fininho, não. Peguei um cortador aqui de 1 centímetro, tá? E aí eu vou cortar a pasta. Isso aqui dá pra você fazer vendo televisão, você vai fazendo. Vai fazendo, vai colocando numa caixinha. Quando você precisar usar, só tomando cuidado, gente, pra não deixar guardar muito tempo e passar a validade de fabricação, tá? Porque às vezes a gente fala, isso aí pode ficar 1 ano guardado. Pode ficar 1 ano guardado, ela não perde a estrutura dela, mas se a pessoa for comer, se a pasta estiver vencida, não é legal. Então você pode colocar, você vai fazer uma porção de pérolas, você vai colocar numa caixinha e vai colocar a data de validade, que é a mesma data de validade que vem na embalagem da pasta que você comprou. Então, se a tua pasta tem 1 ano, a tua pérola vai poder ser usada até daqui a 1 ano. Mas você tem que tomar esse cuidado de ver a validade do fabricante, tá? Então, aqui você fez várias rodinhas do mesmo tamanho. E agora você vai enrolar a coxinha. Enrolar coxinha. Aqui eu coloquei nesse copinho, nessa xicrinha, eu coloquei um pouquinho de pó perolado. Eita. Aqui eu coloquei um pouquinho de pó perolado e um pouquinho de glitter comestível. Por que eu juntei os dois? Porque ele dá um brilho maior. O perolado, a pérola vai ficar, como o nome diz, perolado mesmo, lógico. Mas ele vai puxar também um brilho maior, tá? Então aqui é um pouquinho de perolado, bem pouquinho, e um pouquinho de glitter. Isso aqui já dá pra cobrir várias pérolazinhas. Aí você enrolou coxinha, tá? Vai jogando dentro do... Vai fazendo e vai jogando dentro do copinho. Então, a coxinha enrolou,
com esse dedo aqui você puxa só uma pontinha, para fazer uma coxinha mesmo. Você pode fazer pérolas redondinhas também. Essa aqui, no caso, estou fazendo, a que eu decorei o bolo, foram com gotinhas. Mas você pode fazer só o redondinho. Existem pérolas para comprar pronta? Existem, lógico que existem. Mas é um precinho não muito acessível. Mas quem tiver condição de comprar, beleza. Já não perde esse tempo. Inclusive, gente, olha só. Na apostila, eu coloco lá a receita tanto da pasta americana quanto da massa elástica. Porque eu sei que tem pessoas que moram em regiões que não têm essa facilidade de comprar material, como aqui a gente do Rio de Janeiro, São Paulo e tudo. E aí pode fazer em casa, tá? Sabendo que se o dia estiver chuvoso, você vai colocar um pouquinho mais de CMC do que é pedido na receita. Mantenha a pasta em local bem embalado, com papel filme, que aí não tem problema. Olha, aí ó, você balança, que aí vão ficar todas peroladas e brilhosas para você aplicar, tá? Aí você aplica no seu bolo. Se você quiser fazer maior, é só utilizar o cortador maior, sabendo que para ficarem todas do mesmo tamanho, você tem que usar o mesmo cortador, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso é só uma ideia para vocês terem como faz a decoração com quilling. Mas a gente tem várias outras ideias na apostila. Eu coloco outras ideias, coloco todo o material que é necessário e coloco exatamente como foi feito esse bolo de casamento aqui. O tamanho do bolo, a quantidade de pecinhas que eu fiz para forrar esse bolo todo, sabendo que aqui faltaria outra parte, né? Ou não, ou você pode crescer aqui para trás, aí vai da decoração, vai do estilo que vocês querem trabalhar. Então na apostila eu coloco quantidade de peças que foram feitas. E é isso. Obrigada. E a próxima vai ser Capitonê Estrela, que é uma parte da decoração feita com massa elástica também. E a gente vai dar 3 formas de decorar com esse Capitonê Estrela, tá? Tchau, obrigada!